Louvamos nosso Deus Criador, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Somos agradecidos a Deus por Ele conceder mais este dia de vida e também conceder estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, a todos vocês que oram pelo trabalho que nós aqui fazemos. E nós aqui estamos sempre orando por vocês também. E agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Luísa Manuel, é da Namíbia, pede oração por ela e família. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Genésio Mioto é de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Neide Góes, completando hoje mais um ano de vida. Dalva Marconi é de Vila Mazei, São Paulo. Cleia Catarina é de Santa Luzia, Rondônia. Terezinha Brandão é de Maués, Amazonas. Fátima e também os Calebes lá da Igreja Adventista dos Prados, em Peruíbe, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. E uma vez mais pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar as verdades da Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoe todos os que estudam conosco e que têm seus problemas, suas necessidades. Tu conheces cada um, dê vitórias. Abençoe Luísa Manuel e os filhos lá na Namíbia, Alda Mota e família, especialmente os que ainda não aceitaram Jesus, que possam tomar essa decisão. Abençoe Neide Góes, que hoje completa mais um ano de vida também. Pedimos uma bênção especial para Terezinha Brandão e toda a família. E aí ainda a Fátima e os Calebes, lá da Igreja Adventista dos Prados, em Peruíbe, São Paulo, e todos os demais que pedem orações, Pai. Que as Tuas bênçãos sejam estendidas a todos. Em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo desta semana. Estamos estudando o Evangelho de Marcos e estamos no primeiro capítulo e vendo aqui o ministério de Jesus, aquilo que ele realizava em um dia. E Jesus, ele tinha o seu dia completamente tomado pelos seus deveres que ele tinha que fazer, porque Jesus não fazia nada sem o consentimento do Pai. E antes de Jesus sair para o trabalho do seu dia, ele orava a Deus, ele buscava a orientação, a direção, para que ele pudesse saber aonde ele deveria ir, o que deveria fazer. E ontem nós comentamos aqui a respeito da cura da sogra de Pedro e também os demais enfermos que foram levados até a casa de Pedro, da sogra de Pedro após o pôr do sol de sábado. Jesus curou a todos e também expulsou demônios. Jesus, ele tinha sempre um dia muito atarefado. Jesus, ele não ficava sentado ou deitado numa sombra, descansando, esperando o dia passar, não. Nas madrugadas ele já estava em oração, dali ele saía para o trabalho. E hoje nós iremos ver o segredo desse ministério que Jesus veio aqui realizar. Em Marcos capítulo 1, nos versos 35 a 39, Marcos 1, 35 a 39 diz assim: No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: Todos estão à sua procura. E Jesus respondeu: Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus passou aquele sábado todo em atividade. Ele foi à sinagoga, lá ele expulsou um demônio. Depois ele foi para a casa da sogra de Pedro e a curou da febre que ela estava acamada. E logo depois do pôr do sol, pessoas foram levadas a Jesus para serem curadas, e tudo isso naquele sábado. No dia seguinte, diz aqui, quer dizer, no domingo, primeiro dia da semana, antes que amanhecesse, Jesus já estava em um lugar sozinho para orar. Vejam, Jesus, o segredo dele, o que ele venceu aqui na sua luta terrestre, nas suas tentações, foi através da oração.
Se Jesus, que era Deus, necessitava de orar e buscar no Pai a força, o poder, a orientação, quanto mais nós, que somos seres humanos pecadores. E muitas das vezes, irmãos, nós negligenciamos a oração. Muitas das vezes nós, mesmo deitado, pensamos e falamos assim com Deus alguma coisa rapidamente, só para dizer que nós tivemos comunhão com Ele. Mas Jesus, ele saía, levantava cedo, ia para um lugar isolado, sozinho para orar. E ali Jesus passava horas em oração. É tanto que Simão, ele e outros saíram para procurar Jesus. E depois o encontraram. Jesus estava orando e eles disseram para Jesus: todos estão à sua procura. Eles ficaram preocupados. Como que Jesus some assim? Não fala para onde vai? Mas Jesus, ele tinha um compromisso. Era fazer o seu ministério, pregar, curar, salvar, ensinar e poder então dar a vida pelo ser humano. E é interessante nós notarmos que não somente nessa ocasião Jesus ele se levanta cedo para orar, mas ele fazia isso constantemente. Era um hábito de Jesus. E nós precisamos imitar Jesus nessa questão de buscar a presença de Deus em nossa vida todos os dias, e especialmente num horário mais tranquilo, mais calmo, onde nós podemos ali conversar com Deus, abrir o coração, expor a Ele as nossas lutas e problemas, as nossas dificuldades, as provações que nós temos passado, e colocar diante de Deus. E dali então nós saímos prontos, revigorados para enfrentar aquele dia. Mas como eu disse agora há pouco, a maioria das vezes nós acordamos e mesmo ali deitados fazemos uma prece costumeira, repetitiva, e levantamos e saímos para o trabalho, sem ter aquela comunhão com Deus. E Jesus não, ele buscava, ele tinha comunhão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6 e no verso 12, Lucas ele escreveu: certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Vejam, era hábito de Jesus. Ele tinha uma vida de oração. Ele sabia que o seu ministério não era fácil, não seria fácil. Ele seria provado, tentado e humilhado, ridicularizado, rejeitado. Ele sabia tudo isso. E acima de tudo, ele sabia que teria que enfrentar a cruz, que era a morte mais cruel e horrenda daquela ocasião. E Jesus sabia que ele ia para a cruz. E então, somente Deus para fortalecer Jesus e dar vitórias. E quando nós vemos aqui que Jesus ele se levantava cedo para orar, este verbo orar aqui está no tempo imperfeito, que é usado especialmente nesse texto para indicar um processo em andamento, isto é, Jesus estava orando e continuou orando. Vejam, estava em andamento. Eu sei que muitos dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estudam conosco cada dia, sempre também estão buscando a Deus e orando a Deus, mesmo durante o trabalho, os pensamentos estão voltados para Deus em tudo que vai fazer. Isso é orar continuamente. Não é somente orar naquele momento em que nós estamos ali em casa ou em outro lugar que temos apropriado para a oração, mas é durante os afazeres do dia, continuar em espírito de oração. Porque as tentações, elas nos vêm cada momento, cada segundo. E se nós não estivermos conectados com Deus, nós sucumbiremos, nós cairemos diante das tentações. Então que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus. E sabemos que muitas pessoas, elas estabelecem horários para ter o seu momento de oração, de devoção. Isso é bom, isso é primordial na vida do cristão. Todos os dias, naquele horário, é o hábito. Por exemplo, se você acorda 5 horas da manhã para sair depois para os seus afazeres, você passa a acordar uns 15 minutos antes, pelo menos 15 minutos ou meia hora, e aí nesse período você vai dedicar para a oração. Ler a Bíblia e orar, falar com Deus e depois então continuar os seus afazeres. Isso é importante, nós termos um hábito de ter um horário. Por exemplo,
Os judeus, eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à tarde. E sempre que oravam, eles oravam com o seu rosto voltado para a cidade de Jerusalém. Por quê? Eles tinham a esperança de poder ter a cidade de volta restituída, porque havia sido tomada pelos babilônicos. E no caso aqui, Daniel e seus 3 companheiros que estavam entre os cativos que foram levados para a Babilônia, eles oravam 3 vezes ao dia, voltados com o rosto lá para o lado de Jerusalém. E nós também, irmãos, precisamos criar este hábito, que seja 1 vez, 2 ou 3 vezes por dia, já ter aquele horário reservado para comunhão com Deus, nos ajoelhar onde nós estivermos e falar com Deus. Nós nos lembramos aqui também dos muçulmanos. Os muçulmanos, eles creem em Alá. Para eles, o Deus que nós cremos é Alá. Eles não creem em Jesus Cristo. E o dia de adoração deles, um dia sagrado, é a sexta-feira. Para nós é o sábado e para muitos cristãos é o domingo. Mas o dia que Deus deixou é o sábado. E então, é comum os muçulmanos, em determinado horário do dia, não importa onde eles estiverem, eles carregam um tapetinho e nesse tapete eles põem ali no chão, se ajoelham e ali eles clamam a Alá. Isso é constante na vida do muçulmano. Inclusive aqui nos Estados Unidos a gente lida com várias pessoas de várias nacionalidades e credos religiosos, inclusive os muçulmanos, e às vezes nós chegamos num estabelecimento comercial deles, eles deu aquele horário deles, eles pegam o tapetezinho, colocam lá e se ajoelham e oram e não querem nem saber o que está acontecendo. Vejam, e nós às vezes temos vergonha de clamarmos a Deus, de nos ajoelharmos, de prostrarmos. Nós pensamos assim, o que as pessoas vão falar? Por exemplo, muitas pessoas que vão a um restaurante comer têm vergonha de fechar os olhos e inclinar ali e agradecer a Deus pelo alimento. Nós não devemos ter vergonha, irmãos. É Deus quem nos dá todas as coisas, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o alimento. Enfim, tudo provém de Deus, então nós não podemos ter vergonha. Jesus não tinha vergonha. Ele ia e orava todos os dias. E então, aqui, nós vemos que Pedro saiu então a procurar Jesus, juntamente com outras pessoas, e encontraram Jesus orando. Pedro e os seus companheiros, eles não acompanharam Jesus ao lugar de oração. Talvez eles até soubessem a localização onde Jesus estava, porque o encontraram lá. Eles contaram a Jesus que todos o estavam procurando, sugerindo que o mestre continuasse aquela emocionante experiência do dia anterior com mais cura e também mais ensino. Surpreendente é que Jesus contestou, indicando que em outros lugares haveria um campo mais amplo de serviço. Aqui em Marcos 1,38 diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então Pedro e os demais que estavam com Pedro queriam que Jesus voltasse lá para continuar curando ali onde ele curou, naquele sábado. Mas Jesus disse: olha, nós temos outros lugares. E assim também nós, irmãos, nós temos muitos lugares para serem evangelizados. Não é somente onde nós moramos. Nós precisamos sair e ir para outros locais e falar do amor de Jesus e ministrar bênçãos sobre a vida das pessoas, porque o mundo está carente, o mundo está sofrendo e o mundo precisa conhecer esse Jesus e tomar uma decisão ao lado dele enquanto é tempo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e queremos lembrar a todos vocês que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.